Amados irmãos, que é o pastor Eloy Nelas, né? E como eu estava falando no primeiro vídeo que eu gravei, ao final do primeiro ponto, eu prometerei gravar 3 vídeos e infelizmente meu celular deu problema de novo, e deve ser assim. Então, eu estava começando a falar sobre o ponto 2, a natureza do ataque. Falei do ataque da natureza espiritual, mas quando eu estava comentando o vídeo foi travado. Então, vamos comentar essa primeira subvisão do ponto 2. Então, um ataque de natureza espiritual. Precisamente o Senhor disse, últimos tempos de espíritos enganadores, demônios. Então, os ataques são feitos dentro da igreja. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que habitam no lugar celestiais, como diz Paulo aos Efésios 6,12. Então, nossa luta é espiritual. A nossa luta, como vamos ver no último ponto da seleção, contra esses ataques todos que nós vamos estudar durante todo o trimestre, é através da oração, da leitura da Bíblia, do jejum, uma vida como Deus quer que nós vivamos, né? De acordo com a sua vontade. E também o ataque de natureza moral, além de ser espiritual, é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo, esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. 1 Timóteo 4,2. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. O termo grego suneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada, grego kausteriazo, significa dizer que se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Existe um certo e um errado que não fui eu que criei, não foi nenhum pastor, nenhum líder religioso, mas quem criou foi Deus. Eu não vou discutir com Deus. É não matarás, é não matarás. É não adulterarás, é não adulterarás. É para não mentir, é para não mentir. É para não fofocar, não falar mal do outro, é isto. Qualquer coisa que a Bíblia diz para não fazer, é para não fazer. Mas aí o ataque é moral. Nós vamos ver durante todo o trimestre. Muitas coisas que a Bíblia diz que são erradas, hoje o povo diz que é certo. A sociedade diz que é certo. E aí nós temos que ter a firmeza bíblica para lutar contra esse tipo de situação. Porque nós cremos, em primeiro lugar, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Vamos para o ponto 3, as esferas do ataque. Nós já vimos o ponto 1 no primeiro vídeo, né? Dessa lição, vimos a igreja sob ataque, depois vimos a natureza do ataque e agora as esferas do ataque, é onde Satanás ataca. A esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé, 1 Timóteo 4,1. Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos do evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. Certamente você conhece alguém assim. Infelizmente conhecemos. Hoje principalmente e hoje com as mídias sociais é pior ainda. As pessoas entram para a igreja. Eu vou dizer uma coisa, meu amado irmão, vou dar um comentário apenas, não quer dizer que seja um padrão. Hoje muitos famosos, no Brasil principalmente, muitos famosos de repente encontram um evangelho, entram para uma igreja, mas comumente eles entram para igrejas a qual muitas vezes estão pregando o evangelho inclusivo, que aceita a pessoa do jeito que ela está, como Jesus também aceitava, mas não quer que a pessoa mude em nada, não prega para a pessoa mudar em nada, não pede para a pessoa ser transformada. Ela passa um tempo ali, depois alguma tradição do mundo traz ela de volta,
Nós temos aí funkeiros que se converteram a Jesus, depois voltaram a cantar funk mundano, e alguns, infelizmente, ainda até professam diz que são cristãos. Pessoas que faziam atores que faziam todo tipo de papel na televisão, a qual muitas vezes é contrária à palavra, que se converteram e ficaram um tempo na igreja, depois voltaram para fazer coisas até piores. E muitas vezes saem falando mal da igreja, mal dos pastores, mal do evangelho, mal de tudo, porque não foram doutrinados. Ah, pastor, mas não se converteram, é verdade. Mas quando a pessoa se converte, ela dá fruto, nós vimos isso. E depois dela dar fruto, então ela passa a testemunhar de Cristo. Mas hoje o apelo para que as pessoas se convertam é mais midiático do que verdadeiramente a palavra. Então, Satanás está sutilmente tentando minar a igreja neste ponto. Vamos à segunda subdivisão, no ponto 3, a esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás, a igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo proibindo o casamento, em 1 Timóteo 4,3. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não há mais. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cruzado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja, famílias fracas e igrejas fracas. Mas como Satanás quer atacar a família, pastor? Sim, meu amado irmão. Antigamente no Brasil não tinha divórcio, era desquite que se falava, muita gente nem conhece essa palavra, que não era o divórcio que daria direito a casar de novo. Então as pessoas desquitavam e separavam, mas não tinham ainda o laço. E aí veio a questão do divórcio, pessoas iam se divorciar fora do país, as ricas, as outras e tal, e começou. E aí começou uma série de coisas na sociedade, que vai além do divórcio. As pessoas hoje se juntam, hoje jovens aí ficam, jovens, muitas vezes jovens, moças novas engravidam, e a família não se torna, a pessoa acaba tendo 10 filhos, um com cada mulher, as moças também tendo filhos com um rapaz diferente, a questão do homossexualismo, que nós vamos ver lá na frente, que vai ser tocado também em uma das lições, uma série de ataques à família, à estrutura familiar. E é isso que está acontecendo hoje. Quando Paulo fala lá, os falsos profetas proibindo o casamento. O casamento é bíblico, monogâmico e heterossexual. E para sempre, como vimos no trimestre passado, o casamento é para sempre. O que Deus ajuntou não separe o homem. Vamos entrar aqui no quarto ponto, naquilo que a gente puder aqui, rapidamente estudar. A igreja protegida, a exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar o ataque do diabo. A palavra de Deus e a oração. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador, ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso, que o diabo possa criar. Paulo escreve aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaremos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos porque eles não demonstram perícia no manuseio da palavra. Como estudamos no trimestre passado e no outro anterior, não basta ler a palavra, temos que estudar a palavra, compreender a palavra e viver a palavra. 1 Timóteo 2,15, temos que ser obreiros aprovados, que não temos que nos vergonhar e manejar bem a palavra da verdade. Então o diabo, Deus colocou duas armas para a gente, oração e Bíblia, mas eu tenho que conhecer a palavra para vencer as astutas ciladas do diabo. A prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, ao qual já nos referimos antes, é a oração, 1 Timóteo 4,5. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o ciclo de oração começou quando a igreja, como um todo, deixou de orar. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra a sutileza de Satanás. É interessantíssimo esse ponto. A igreja metodista pentecostal não tem ciclo de oração, ela tem outros tipos de trabalho com outros nomes, mas no final é a mesma coisa. Então ele disse uma coisa interessante, dentro de um trabalho que começou nas Assembleias de Deus e outras igrejas têm um ciclo de oração. Começou a ter que ter um trabalho específico de ciclo de oração, porque a igreja no seu todo deixou de orar. Porque se ela orasse, não precisava ter trabalhos específicos, a igreja orava. E eu sempre digo na igreja, você não tem que orar dentro da igreja, terça-feira à noite, ou na consagração, ou em outro trabalho. Apenas esses trabalhos são para incentivar-nos a orar.
mas você tem que orar na sua casa e viver uma vida de oração. As duas armas que o Senhor nos deixou contra as sutilezas de Satanás são a oração e a palavra de Deus. Temos que praticar isso. Conclusão, nesta lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera a qual ele ocorre, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Se eu não souber que eu sou sob ataque, eu não procuro me defender, como ele diz aqui. Então tem que saber as esferas, como estudamos antes dessa lição, aprofundar tudo e especialmente como me defender. Voltando ao que Paulo disse, existe aos Efésios, existe uma armadura. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas existe uma armadura espiritual que temos que nos revestir, e no final de tudo é vestir aquela armadura, espada do Espírito, capacete da salvação, tudo aquilo estar em oração para podermos vencer. Amados irmãos, se Deus nos permitir, graças a Deus conseguimos gravar tudo em 2 vídeos dessa vez. Semana que vem estaremos ministrando a lição número 2, a sutileza da banalização da graça. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.